nós estamos no túnel intacto, preservado, onde Davi acessou para conquistar Jerusalém. Por aqui ele entrou e conquistou a cidade de Jerusalém da mão dos jebuseus, e depois que ele conquista a cidade, ele começa a construir e transformar Jerusalém na cidade que ela é hoje em dia. Depois que a gente passa pelo túnel, que foi o caminho que Davi fez para conquistar Jerusalém, nós nos deparamos com essa muralha aqui, que tem mais de 3.800 anos, né, Aline? Exatamente, ela é anterior, bem anterior à época do rei Davi, porque quando o rei Davi chega aqui, já existia uma cidade, Jerusalém já existia. Era uma cidade, então, que era dominada por um povo chamado os jebuseus, e essa é a muralha que os jebuseus construíram. Mas os jebuseus sabiam que eles tinham um ponto fraco, que era a nascente de água, a nascente de Gion, porque a nascente ficava fora da cidade de Jerusalém. Então, eles constroem um braço que sai das muralhas e ele engloba essa nascente de água. Assim, eles teriam água para dentro da cidade e a água não estaria à disposição de pessoas que quisessem invadir. Essa muralha gigantesca, ela foi construída para proteger a fonte de água. E vejam que tinha inclusive uma sala de soldados, como nós vemos agora, e se a gente conseguisse descascar essa muralha e olhá-la por dentro, nós veríamos a fonte de água. E dá para ter uma ideia de como era Jerusalém antes de Davi? Exatamente, a gente vê uma cidade fortificada, enorme, e por isso quando o rei Davi chega aqui, ele decide conquistar a cidade, os jebuseus vão rir dele. O rei jebuseu literalmente ri dele, está escrito na Bíblia que ele fala: eu vou colocar os coxos e os cegos a defender a cidade e ainda assim tu não vai conseguir conquistar. Porque eles tinham tanta confiança, porque eles viam a muralha que eles tinham. Mas Davi, ele diz: ok, destruir essa muralha não tem chance nenhuma, 3.800 anos ela segue aqui. Então ele precisa de outra maneira conseguir conquistar a cidade, e ele fala com os soldados dele, diz para os soldados: quem bolar um plano para conquistar Jerusalém vai virar o meu novo chefe do exército. E Joab tem uma ideia brilhante, ele diz: em vez de passar por cima das muralhas ou destruir, o que a gente vai fazer? Por baixo. Exatamente, eles vão passar por baixo. Se tem alguma maneira que a água sai de dentro de Jerusalém, tem alguma maneira de entrar. E eles decidem usar o encanamento de água para entrar na cidade. Então foi exatamente por aqui que o rei Davi entra e conquista Jerusalém. Vejam que interessante, alguns anos antes, ninguém do povo de Israel queria lutar contra Golias. E Davi justamente vai ser aquele que se voluntaria para essa grande missão. E agora ele chama outra pessoa do povo, outro soldado, para ser aquele que vai liderar, que vai se voluntariar contra os jebuseus. Joabe pega essa missão. Eles se dão conta que de alguma maneira a água entra e sai da cidade. Gion, a nascente, estava dentro das muralhas, mas a água de alguma maneira tinha que sair porque a agricultura era feita do lado de fora. Então, se a água sai da cidade, tem alguma maneira que eles vão poder entrar por esse mesmo encanamento para fazer um ataque surpresa à cidade. Agora, por que Jerusalém? Então, Jerusalém tem vários motivos. Primeiro, ela é uma cidade na região central de Israel daquela época. Então, se ele queria ser o rei das 12 tribos de Israel, ele queria estar num local estratégico entre elas. E também Jerusalém tinha uma questão que ela não tinha sido conquistada por nenhuma das 12 tribos. Então, ela seria considerada parcialmente uma cidade neutra, apesar de ter sido prometida já aqui na região de Judá. Ela nunca tinha sido conquistada, então eles estavam considerando que ia ser um território neutro e por isso ele queria sentar no local para governar todas as 12 tribos, e realmente funcionou. E Jerusalém é capital até os dias de hoje graças a isso.